Boa noite, nós somos licenciandas do curso de Química no Instituto Federal de São José dos Campos e hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, ele é um elemento da família 5A e ele está muito abundante na atmosfera. Cerca de 78% do ar que a gente respira é nitrogênio. Além disso, ele tem papel fundamental na confecção de moléculas orgânicas, como, por exemplo, os aminoácidos e as bases nitrogenadas, que são essenciais para a formação de proteínas e do DNA. Fora isso, 3% da biomassa humana é constituída de nitrogênio. E os nitretos são de fundamental importância para a manutenção da biodiversidade no planeta Terra. Bom, mas aonde o nitrogênio ele é encontrado? Naturalmente, ele é encontrado em forma de gás, escrito como N2, está presente nos meteoritos, gases de vulcões, minas, no Sol e as demais estrelas. No nosso planeta, ele pode ser encontrado, como já foi citado anteriormente, na atmosfera, com cerca de 78%, seguido do oxigênio, que é 21%, gás carbônico, 0,03%, gases nobres, de 0,93%, vapor d'água e fuligem. Também pode ser encontrado na chuva, no solo, no guano, que é matéria resultante do acúmulo de excrementos e cadáveres de aves marinhas, que pode ser muito utilizado como fertilizante artificial. Está presente também nos ácidos nucleicos, que é a composição do DNA e RNA, né, que são responsáveis pelo armazenamento, transmissão, tradução dos caracteres hereditários, ou seja, informações genéticas recebidas dos nossos progenitores. Estão presentes também nas proteínas, que têm cerca de 16% de nitrogênio, que constituem os organismos vivos. Quando nessa condição, ele nunca está sozinho, ele sempre está unido a outros elementos em combinações que são denominadas compostos. A maioria dos seres vivos não consegue absorver diretamente o nitrogênio. Então, dessa forma, ele e outros elementos químicos executam ciclos biogeoquímicos, que atuam em um percurso que envolve todo o meio ambiente para reciclar substâncias e redistribuí-las pelo meio. Ciclo do nitrogênio. Como já foi dito anteriormente, o nitrogênio é o gás maior abundância na atmosfera. Porém, ele não pode ser consumido como N2, ele precisa virar um outro composto. Isso ocorre ao entrar em contato com o solo, mais comum por meio da chuva. Mas existem também bactérias que ficam nas raízes das plantas leguminosas para ajudar essa fixação. Então, se esse processo acontecer, ele precisa dessas bactérias ou da água da chuva. Isso pode acontecer também no oceano, mas aí são as cianobactérias que ajudam nesse processo. Ao se juntar ao solo, o N2 ele encontra as bactérias fixoras, que o converte em amônia. Esse processo se chama fixação. Mas a amônia ela é tóxica, então ela precisa encontrar as bactérias nitrificantes que a converte em nitrito. O nitrito, ele ainda assim é agressivo para a planta. E quando a amônia vira nitrito, ocorre o processo de nitrosação. O nitrito, por ser agressivo para as plantas, ele precisa ser transformado em nitrato, onde as bactérias nitrificantes oxidam esse nitrito, o transformando em nitrato, e ocorre assim a etapa da nitrificação. Ao se transformar em nitrato, uma parte vai para as plantas e outra parte sofre a desnitrificação, que é quando libera o nitrogênio para a atmosfera, fazendo assim fechar o ciclo. É importante entender que quando esse nitrato vai para as plantas, a planta é consumida por outros animais, e esses animais acabam tendo o nitrogênio em seu corpo também. Quando ocorre a decomposição da planta ou do animal, a gente tem o processo de amonização, onde essa secreção e essa decomposição do animal libera amônia para o solo, fazendo assim com que volte para o ciclo de nitrificação.
para ninguém que o homem tenha interferido no ciclo do nitrogênio, seja por meio de uso indiscriminado de fertilizantes na agricultura ou através da agropecuária e da queima dos combustíveis fósseis. Isso é algo que todo mundo sabe. Então, eu vou falar um pouco sobre as demais causas do excesso de nitrogênio e o que ela causa. Primeiro, acontece a acidificação oceânica, a degradação do ozônio estratosférico, a taxa de perda da biodiversidade e a mudança climática. Além disso, também ocorre... Nossa, tô difícil hoje. Quando for para passar, você fala, tá, Sara? Tá Ou bom, manda alguma coisa no WhatsApp. tá bom. Além disso, ocorre a danificação dos solos devido ao extremo uso de pesticidas e fertilizantes da agricultura. O excesso de nitrogênio causa diminuição da biodiversidade local, a eutrofização da água, a poluição atmosférica, intensificação do efeito estufa, queda na qualidade do solo. Agora eu vou falar um pouco sobre as formas de diminuir a emissão de nitrogênio. As formas individuais é comer menos carne, porque a agropecuária ela é uma das maiores emissoras de nitrogênio, não só de nitrogênio, mas também de diversos gases de efeito estufa na nossa atmosfera. E também, além disso, não desperdiçar alimentos. Agora, as formas coletivas são melhorar os métodos de fertilização para métodos mais sustentáveis que não agridam tanto o solo e não liberem tanto gás nitrogênio, além do uso de energias renováveis, como, por exemplo, a solar, além do uso de energias renováveis, como, por exemplo, a solar e a energia eólica. Nitrogênio no corpo humano. Para perceber a importância do nitrogênio no nosso corpo, é só notar pela quantidade de alimentos que a gente ingere no nosso dia a dia que possuem o nitrogênio e às vezes a gente não sabe. Os alimentos que mais possuem o nitrogênio são alimentos como a alface, a espinafre, o rabanete e outros alimentos também, como peixes, a carne e os lácteos, também possuem grandes quantidades de nitrogênio. O nitrogênio está presente no nosso corpo pelas proteínas e também pelo RNA e o DNA, como bases nitrogenadas. O nitrogênio ele é correspondente a 3,2% do nosso peso corporal, sendo um dos 4 elementos que compõem 95,2% do peso corporal total. Então agora a gente vai resolver algumas questões sobre o ciclo do nitrogênio para ver se a gente entendeu tudo certinho. Primeira questão. O nitrogênio presente na atmosfera não pode ser captado por todos os seres vivos. Entretanto, esse elemento é fundamental para a formação de aminoácidos e bases nitrogenadas. Para ficar disponível, o nitrogênio da atmosfera deve ser captado por e ser fixado. Marque a alternativa que completa adequadamente o espaço acima. Então, aqui a gente tem a alternativa A, fungos e cianobactérias. Alternativa B, cianobactérias e protozoários. Alternativa C, protozoários e bactérias. Alternativa D, bactérias e cianobactérias. Ou alternativa E, protozoários e fungos. Então, agora você dá um pause e tenta resolver essa questão. Depois você volta aqui. Então, gente, a resposta correta dessa questão é a alternativa D, bactérias e cianobactérias. As cianobactérias, a gente, só para relembrar um pouquinho, elas são como se fossem as bactérias nitrificantes, só que elas são do mar, por isso que tem esse nome diferente. Vamos para a próxima questão? Questão 2. O ciclo do nitrogênio é fundamental para que esse importante elemento seja disponibilizado para os organismos vivos e volte para o meio. Ele ocorre em 3 etapas principais. Assinale as alternativas a seguir e marque a única que não representa uma etapa do ciclo do nitrogênio.
Letra A, fixação. Letra B, evaporação. Letra C, nitrificação. Ou letra D, desnitrificação. Então, dá um pause e tenta resolver. Daqui a pouco a gente volta. Então, gente, a única etapa que não ocorre no ciclo do nitrogênio é a evaporação. Só para dar uma relembrada, a evaporação é do ciclo da água. Quando a água evapora e depois ela condensa e forma chuva, ela não é do ciclo do nitrogênio. As 3 etapas principais do ciclo do nitrogênio são a fixação, a nitrificação e a desnitrificação. Se você ficou com dúvida, volta um pouquinho no ciclo do nitrogênio para você entender certinho. Questão 3. A etapa do ciclo do nitrogênio em que a amônia, produzida por bactérias proveniente do processo de decomposição, é convertida em nitritos e, posteriormente, em nitratos, é denominada de... Alternativa A, fixação. Alternativa B, evaporação. Alternativa C, nitrificação. Ou alternativa D, desnitrificação. Dá uma pausa para você responder. Então, a resposta correta é nitrificação. O processo de nitrificação, ele é definido como um processo que a bactéria, principalmente do gênero Rhizobium, a gente fala muito delas em associação com as leguminosas, elas pegam esse nitrogênio do ar e fixam na terra para ficar disponível para as plantas e etc. Um exemplo de males que o excesso de nitrogênio no planeta pode causar, exceto a alternativa, letra A, extinção de espécies sensíveis ao nitrogênio. Letra B, eutrofização da água. Letra C, aumento do efeito estufa. Ou letra D, excesso de fontes de energia renováveis. Dá um pause e daqui a pouco você volta. A resposta correta é a letra D, porque o excesso de nitrogênio, ele não produz energia renovável, porque o nitrogênio não é uma fonte de energia que seja renovável, tanto que é por isso que a gente tem um problema do excesso. E todas as outras alternativas são problemas causados pelo excesso de nitrogênio. As espécies sensíveis ao nitrogênio geralmente morrem quando você tem esse elemento em excesso, seja onde for, tanto nos lagos, nos rios, quanto na atmosfera. E a eutrofização acontece. Também intensifica o efeito estufa, lembrando que o efeito estufa é muito bom para o planeta, porém, ele intensificado se torna ruim, porque acaba culminando no aquecimento global. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente responde.